A paz de Cristo, irmãos e irmãs, Denis Pereira chegando para mais uma aula da EBD na classe de juvenis. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se no canal. Aulas para jovens, juvenis, adolescentes, assuntos sobre temas de sexualidade e deixe o sininho de notificações ativado. Tem muita coisa bacana chegando por aí, você precisa receber em primeira mão numa lista VIP. Nos ajuda a chegar a 12 mil inscritos, a 1 milhão de views aqui no YouTube, porque estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Estou aqui, ó, EBA, Escola Bíblica de Adolescentes, essa camiseta linda aqui do pessoal da AD Madureira em Limeira, meu amigo Everton e toda uma equipe linda, abençoada, nos recebeu lá no sábado à noite. Esse final de semana, de 2 a 4 de novembro, rodamos quase 700 quilômetros aqui no estado de São Paulo, falando de Jesus, Capela do Alto, São Paulo, depois Cidade Dutra de manhã, Jaguariúna à noite. Gente, pensa no final de semana lindo. Eu vi Deus fazer coisas extraordinárias, adolescentes cheios de Deus, orando, falando língua estranha. Que coisa linda. Ore por nós, dê o seu comentário, sugestão para novos vídeos, tá certo? Nós estamos aqui trabalhando em prol do reino de Deus. Aula 6. Classe de juvenis. Vou lembrar de novo. Estas revistas são rotativas, ou seja, de 2 em 2 anos volta a mesma revista. Quem é professor há mais de 1 ano, 2 anos na classe de juvenis ou de adolescentes já percebeu isso. Então, como que você faz? Coloca o texto aqui no Google e vai aparecer vídeos antigos, dinâmicas e material, a revista, tudo lá para você trabalhar, tá bom? E lembrando que aqui embaixo tem links de material em PDF, um monte de coisa que a gente coloca aqui. E se você desenvolve material aí, manda para mim que a gente coloca aqui também. Vamos criar uma rede cada vez maior de colaboradores. Olha as maritacas, ó, dando glórias a Deus. É isso aí. Olha só onde é o meu estúdio, ó, a festa das maritacas. Vamos lá. Ô maritaca, meu Deus do céu. A sabedoria e a solidez para a vida. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Nós vamos aqui definir o termo bem-sucedido aos olhos de Deus. Tem gente que é bem-sucedido, mas aos olhos do mundo ou de si mesmo. Alguém cheio de sabedoria, bem-sucedido de verdade, tem que ser bem-sucedido diante de Deus. Ou seja, Deus tem que aprovar sua vida e sua conduta. Explicar que a verdadeira sabedoria é mudança de vida e destacar que Jesus é o nosso maior exemplo de sabedoria. Quem conhece a Deus busca ter uma vida íntegra, firme e de conduta louvável diante da sociedade. Não é? Alguém íntegro. Esses dias eu estava pensando sobre José e sobre Sansão. Os dois tiveram as mesmas tentações, as mesmas oportunidades, mas a reação deles foi diferente em cada situação. E por isso o fim deles foi completamente diferente. Enquanto Sansão morreu jovem e envergonhado, José morreu velho, cheio de honra, até mesmo depois de sua morte. Se você tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. É uma oração que deves fazer. Busca a sabedoria divina para ajudar o próximo e ser bem-sucedido. Repito, bem-sucedido aos olhos de Deus. Tem gente rica, famoso, mas diante de Deus não é nada, não vale nada, porque não serve a Deus, não teme a Deus, não reconhece Deus como Deus. Culto das maritacas. Senhor. Tópico 1. A sabedoria nos guia. Vamos ler Provérbios 8, de 1 a 3. Olha a Bíblia linda que eu comprei para minha mulher. Oh, ela nem sabe que eu estou com a Bíblia aqui. Provérbios 8, com muito carinho. Do 1 ao 13. Só alguns versículos. Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz?
A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, ou seja, ela está disponível para todas as pessoas. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Tá? Versículo 10. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo o que se possa desejar não se compara a ela. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então, quem tem sabedoria, ele, igual a Deus, odeia o mal, odeia a soberba, a arrogância, lembrando sempre que temos que apontar para nós mesmos. Deus nos criou e não nos deixou a própria sorte. Ele deu sabedoria aos homens para viverem em sociedade. Infelizmente, nem todos buscam a sabedoria divina. Confundem-na com conhecimento e esperteza. Lembra? Para o mundo, alguém sábio, inteligente, é alguém esperto, que passa a perna dos outros, que tira vantagem de todas as situações. Passando a prejudicar o próximo e se ensoberbecendo. Para o mundo, a pessoa, quanto mais ela cresce e consegue se tornar bem-sucedida, mais o seu ego fica inflado. A sabedoria deve influenciar todos os aspectos da nossa vida, orientando-nos por qual caminho devemos percorrer, iluminando os nossos passos. Aquele que não serve a Deus não tem como possuir esta sabedoria, porque ela anda com os justos e abomina a impiedade. Quem pratica a perversidade, através de artimanhas e esperteza, não a alcançará. É louvável buscarmos o conhecimento, o estudo, a formação profissional, mas não podemos deixar de buscar também a sabedoria divina, pois ela não tem fim e só através dela podemos ter uma vida sólida, verdadeira e estável. Novamente, eu me refiro à história, de José. Estava pensando muito sobre isso esses dias. Então, José, ele é um exemplo para os nossos jovens. Timóteo, um exemplo para os nossos jovens. Pessoas bem-sucedidas, mas que não se deixaram levar pelas ofertas. Daniel, que é o exemplo maior do que Daniel, controle emocional, pessoas sábias, com a verdadeira sabedoria, o temor a Deus. O que adianta a pessoa ter tanto conhecimento e não reconhecer a Deus como Deus e a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e portanto não temer ao Senhor, não temer a Deus. Não adianta nada, nenhum sucesso vai levá-la à presença de Deus. Tópico 2. A sabedoria nos faz ter sucesso. O homem sempre busca ter sucesso em todas as coisas que faz. Para os cristãos, ter sucesso deve significar ser bem-sucedido. Diferente do mundo, para quem o significado de sucesso é ter fama e dinheiro. Para o mundo, os fins justificam os meios. Então não importa o que ou quem, eu tenho que destruir, exterminar, aniquilar, desde que eu consiga o meu sucesso, a minha fama, a minha riqueza. A sabedoria de Deus, os fins não justificam os meios. Não negociamos valores, não negociamos princípios. Cremos e tememos a Deus e sabemos que através dele, tanto profissional, quanto intelectual, quanto espiritualmente, alcançaremos vitórias, conquistas, seremos bem-sucedidos, seremos colocados nos devidos lugares que ele tem preparado para nós, sem que a gente precise negociar com o pecado e muito menos negociar a nossa fé. A fama é efêmera, passageira. Prova disso é a rotatividade de pessoas que estão em destaque na mídia e com a mesma rapidez com que se destacam, são reduzidos à obscuridade. Então a mesma mídia que promove uma pessoa a status de artista é a mesma mídia que destrói a imagem dessa pessoa. O servo de Deus não busca isso. Para nós, o sucesso deve ser algo que dure para a vida toda. Como foi com Jesus, o nosso maior exemplo de sucesso. O nosso Senhor não teve apenas sucesso, ele foi bem sucedido em sua missão. Valorize a sabedoria acima da riqueza, pois quando somos bem-sucedidos, o dinheiro pode ser uma consequência do nosso esforço, mas não deve se tornar o nosso objetivo de vida. Se quisermos ser bem-sucedidos, todas as áreas da nossa vida devem estar sob a direção de Deus. Então, se ter dinheiro
fosse sinônimo de pessoas bem-sucedidas, olha, não haveria tanto antidepressivo e consultórios e tratamentos feitos por pessoas que têm muito dinheiro. Então, uma pessoa verdadeiramente bem-sucedida, ela sabe que está onde está por seus esforços, por sua fé em Deus. Ela confia que pode chegar a lugares maiores e por isso ela não abandona os estudos, o preparo, não. Mas ela confia que tudo vem de Deus e que na hora certa tudo vai acontecer. E ela não é feliz ou ela não se vangloria como alguém bem-sucedida porque ela tem coisas, porque ela alcançou lugares. Por quê? Porque nós atribuímos tudo a Deus. Se eu alcancei, se eu venci, se eu conquistei, me esforcei, estudei, trabalhei, pesquisei, mas tudo veio de Deus. Portanto, eu serei eternamente grato a Deus. Então eu não atribuo aquilo a mim mesmo, só os meus esforços. Tá certo? Porque quem faz isso quando as coisas não dão certo se frustram. E o cristão, quando algo não dá certo, mesmo que ele tente, mesmo que ele lute, mesmo que se esforce, mesmo que se prepare, quando algo não dá certo, ele tem a percepção de que Deus está no controle das coisas, mesmo quando as coisas fogem ao nosso controle. Quem se torna, o sucesso é efêmero, a fama é efêmera, e quando estas coisas passam, muitos ficam frustrados, depressivos, desanimados da vida. Então a verdadeira sabedoria me torna uma pessoa bem-sucedida, independente de riquezas, independente de fama, e ainda que eu os tenha, sempre atribuo a Deus, para a glória dele, para o louvor dele, para a edificação da igreja, para que Deus se torne conhecido. Eu não me frustro com as decepções e eu também não me inflo com os sucessos, porque eu sei que tudo isso é passageiro. Mas enquanto eu temer ao Senhor, eu posso envelhecer, posso até adoecer, mas como Paulo, uma pessoa bem-sucedida, chega ao final da vida certo de que, como Paulo, como Jesus, como Daniel, cumpriram a sua missão. Caso contrário, não vale nenhum esforço. Tópico 3. Obediência a Deus, princípio da sabedoria. E agora, o que devemos fazer para alcançarmos a sabedoria divina? A Bíblia tem resposta para esta pergunta. Peça-a a Deus. Não há sabedoria além da divina. Esta sabedoria existe antes mesmo da criação. Ela estava presente na criação e trabalha com o Criador. Os homens buscam conhecimento, tornam-se cientistas e tentam decifrar o universo, a obra de Deus. Tentam até mesmo decifrar o corpo humano, mas na sua limitada sabedoria, eles não conseguem alcançar a divisão da alma e do espírito. Não é? Então, imagine um Deus para quem as nações são como o pó miúdo das balanças. Um Deus que pega toda a água dos oceanos com uma concha de sua mão. Um Deus que estende o universo. Um Deus que chama todas as estrelas pelo nome, nenhuma falta. Gente, esse Deus é extraordinário. Então, tudo que o homem consegue vem dele. É por isso que, mas um cientista descobriu a cura para uma doença, tal. Glória a Deus. Por quê? Porque esse conhecimento, esta sabedoria, foi delegada a ele por Deus. Tá certo? Deus pode fazer, Deus faz milagres sim, pela mão de cientistas, pela mão de médicos, pela mão dos diversos profissionais. Ele faz, por quê? Porque tudo vem dele. O conhecimento, a sabedoria, tudo vem dele. Só a sabedoria divina é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aquele que se diz sábio na verdade, não é porque o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Então, as pessoas lutam, não é, para buscar cada vez mais conhecimento, e tem que fazer, não é? Mas aquele que teme a Deus sabe que tudo vem dele. Aquele que teme a Deus não negocia seus valores. Quer ser sábio? Obedeça a Deus e ande conforme os conselhos do Senhor.
A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Já sabemos que temer a Deus não é ter medo, mas obedecê-lo. O que Deus espera sempre dos seus filhos é a obediência. Então, temor a Deus não é medo, é obedecer a Deus por amor, não por medo. Medo do castigo, medo da repreensão. Não, é porque eu reconheço que Deus, que Deus é soberano, então eu o obedeço. Então, há muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas ignoram a Deus, desobedecem a Deus, desprezam a vontade de Deus. A verdadeira sabedoria, ela promove em nós a busca e a prática pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, o que Deus espera dos seus filhos? A obediência. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Mesmo sendo filho de Deus, despojou-se de sua glória e fez-se semelhante aos homens, sendo obediente ao Pai até a morte. Então Jesus, como homem, teve que aprender a obedecer. E aqui eu falo uma coisa sempre quando eu dou palestras para jovens e adolescentes. A obediência, ninguém nasce obedecendo. Pelo contrário, naturalmente nós nascemos propícios à rebeldia, à desobediência. A criança precisa aprender a obedecer. Às vezes eu falo algo com meu filho e eu digo, faça isso. Ele não entende isso. Não, eu estou pedindo para você fazer isso só para você aprender o que é obedecer. Eu sei que você sabe e tal, mas eu estou pedindo para você fazer só para isso. Só para você aprender a obedecer. Porque quando o pai fala, o filho tem que obedecer. Então, Jesus teve que aprender com o ser humano a obedecer. Obedecer os seus pais, obedecer Maria, obedecer José. Ele teve que aprender a obedecer. Tá certo? E ele obedeceu até a morte. Então, se tem um exemplo maior de sabedoria do que o de Jesus, eu não conheço. Porque Jesus agiu sempre sabiamente, sempre em temor ao Pai, sempre obedecendo à vontade do Pai. Ele sempre declarou, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Jesus, o que o Senhor está fazendo no meio dos doutores? Eu estou cumprindo a vontade do meu Pai. Ele não se deixava levar pelas circunstâncias, nem mesmo quando ele poderia ter mandado cair fogo do céu, quando ele poderia exterminar com uma palavra todas as pessoas. Não. Ele agiu de maneira equilibrada, de maneira sábia. Busque sempre seguir o que a Bíblia ensina. O conhecimento humano é importante, mas nunca se esqueça de buscar a sabedoria que vem do alto. Abraço pela fé Jesus, porque Ele é a suprema sabedoria. Assim você viverá bem com Deus, consigo mesmo e com os homens. Então, uma pessoa verdadeiramente sábia, um filho verdadeiramente sábio, ele é obediente a pai e mãe. Um adolescente, um jovem, por mais conhecimento que ele tenha, se ele é rebelde, não obedece pai e mãe, não respeita autoridades, ele tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Quem tem sabedoria teme ao Senhor e, portanto, teme a sua palavra. E a Bíblia manda respeitar autoridades, respeitar pai e mãe. A Bíblia diz o que Deus espera de nós. Então, alguém bem-sucedido é aquele que consiga realizar grandes projetos ou não. É aquele que consiga ser uma pessoa com alto grau de intelectualidade, um profissional qualificado, glória a Deus. Mas que tudo isso esteja na trilha da obediência a Deus. Que Deus, em tudo isso, seja primeiramente glorificado. E que nada disso faça com que essa pessoa desobedeça, ignore a vontade de Deus, ignore a palavra de Deus. Não. Quer ser bem-sucedido? Estude, trabalhe, conquiste, cresça, enriqueça, mas mantenha o temor ao Senhor. Mantenha-se na trilha da obediência. Seja uma pessoa verdadeiramente inteligente, esperta, aquela pessoa que não se deixa guiar pelos outros. Não é como essas maritacas. Uma grita, a outra grita. E aí eu abri a janela, uma saiu voando. Tinha acho que umas 50 aqui. Uma saiu voando. Olha lá, ó.
Ó, não tem barulho. Todas saíram voando. Daqui a pouco, aquela que está lá volta, aqui tem uma árvore grande, vem para cá. E aí as outras vêm atrás. E aí uma grita, todas gritam. Assim tem sido a sociedade. Assim é a pessoa que não teme a Deus, que não tem sabedoria. Faz o que todo mundo está fazendo, independente se isso agrada a Deus ou não. Quem tem sabedoria de verdade, avalia as situações, as condições, as oportunidades, não de acordo com o que a maioria está falando, mas de acordo com a vontade de Deus. Uma pessoa verdadeiramente sábia não está preocupada em agradar homens, em agradar a sociedade, está preocupado em agradar a Deus. E se tal comportamento não agrada a Deus, não importa a multidão de pessoas que estão fazendo, apoiando ou promovendo, o compromisso de quem é sábio verdadeiramente é com a vontade de Deus, é com a palavra de Deus, está em obedecer a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida. Mais uma aula muito linda, muito especial. Um grande abraço, fique na paz. Que trimestre abençoado, tá certo? Manda essa aula para todo mundo, manda para os seus alunos, manda para os professores aí, põe nos grupos de WhatsApp. Vamos crescer juntos para a glória de Deus. Até a próxima aula. Boa semana. Deus abençoe tua casa, teus alunos, teus negócios, teu ministério, teus sonhos, tua família. E até domingo que vem. Valeu, Deus abençoe.